Passo a palavra ao doutor Alberto Borges de Araújo para a sua intervenção. Doutor Alberto é mestre em Educação pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em Tecnologia Educacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e consultor da Unesco e da Confederação Nacional da Indústria. Tem a palavra. Muito obrigado, presidente, ministro João Oreste Dallazen. É uma honra para um modesto educador que se volta exclusivamente para a educação profissional estar aqui nesta mesa, compartilhando desta oportunidade com o desembargador Ricardo Tadeu, com o doutor Renato Bignami e presididos pelo ilustre presidente desta corte que nos hospeda. Nós estamos aqui também, inicialmente, para fazer uma breve revisão de alguns elementos históricos da aprendizagem. A aprendizagem, ela teve início no Brasil e passou a ter forte impulso e presença marcante na década de 40 com as leis orgânicas da educação nacional. O conceito, já mencionado pelo desembargador Ricardo Tadeu, eu me permito até deixar de reproduzir, mas está aí e nós precisamos nos ater a este conceito que tem base na legislação. Portanto, não podemos ter nenhuma discrepância em relação ao que é aprendizagem. Ela se faz dentro de uma cota, e esta cota ela também é estabelecida em lei. E a base para cálculo são as ocupações que demandem formação profissional, é o texto da lei. Mas vemos atualmente, o cenário atual passa a exigir, pelo menos na interpretação de alguns agentes públicos, um número superior ao que está previsto em lei, e para funções que não demandam formação profissional. Precisamos, então, trazer algumas reflexões para, posteriormente, então, fazermos uma proposta a todos os senhores presentes. A aprendizagem profissional tem algumas características educacionais básicas. Elas formam pessoas, adolescentes, jovens, para exercerem ocupações qualificadas. Ela é alicerçada na educação básica, ela não substitui a educação básica, mas complementa a educação básica, necessária para todos os cidadãos. Ela é a formação de profissionais que devem dominar os conhecimentos tecnológicos, já foi mencionado aqui pelo expositor que me antecedeu. Ela permite o desenvolvimento de atitudes pessoais e ela é realizada num período relativamente longo. Não se trata de um evento de poucos minutos, isso não seria aprendizagem profissional, mas um evento estruturado, metodicamente estruturado e relativamente longo. Mas o problema que se põe, e eu vejo como o único problema que se põe, porque temos unanimidade em acreditar, em defender a aprendizagem como um valioso instrumento para a qualificação dos jovens, valioso instrumento para o desenvolvimento do país também. Mas em que dimensão deve ser realizada? Ela é orientada pela oferta ou deve ser orientada pela demanda? Durante muito tempo, o discurso unânime era este: quanto mais formação, melhor. Formar, formar, formar. E para aqueles oriundos de determinados segmentos da sociedade, então, vamos dar aprendizagem. Até ficou rotulada e com um certo preconceito, vista com um certo preconceito, porque era atribuída a menores desvalidos, pobres, incapazes. Era assim tratado lá pelos idos da década de 30, até a década de 30, no período colonial especialmente. Mas, nos dias atuais,
entende-se, e é preciso que todos observemos isto, que a formação profissional, e especialmente a aprendizagem, deve ser orientada pela demanda. Se não há demanda, é um conceito quase universal hoje, especialmente nos países desenvolvidos. Se não há demanda para determinada função, não deve haver formação. Formar, se a pessoa não vai aplicar, não vai ter empregabilidade, então é preciso que haja uma oportunidade de realização, de execução daquilo em que o cidadão foi qualificado. Cito um autor contemporâneo renomado que afirma, conhecido de muitos, os países mais industrializados calibram há muito tempo a oferta formativa em função da demanda. Lá na década de 40, foi assim. Organizações empresariais, sindicatos de trabalhadores, educadores e governantes, Getúlio Vargas mencionado, instituíram aí a aprendizagem profissional. E essa norma pegou, desculpem a expressão vulgar, pegou e se mantém sem alteração na CLT até hoje. E ao ser implantada no Brasil, a aprendizagem ficou estabelecida por meio do Decreto-Lei 4.481, ela ficou estabelecida num quantitativo de 5%, no mínimo, dos operários em cada estabelecimento e cujos ofícios demandavam formação profissional. E, a seguir, também a necessidade de contratação de trabalhadores menores que não poderia exceder a 3% dos empregados de todas as categorias em serviço em cada estabelecimento. Depois, esta indicação aí de trabalhadores menores, isso foi revogado e permaneceu apenas a questão dos 5%. Considerava-se naquela época que a grande maioria dos trabalhadores necessitam apenas de uma orientação específica, que pode ser de prazo reduzido e no próprio local de trabalho, antes um pouco da execução. E um número menor de trabalhadores que necessitam de uma verdadeira formação, mais ou menos longa, dentro desses critérios que estão no conceito de aprendizagem. Em 1945, nós temos os registros disso, de uma pesquisa realizada nas indústrias de São Paulo, e em 18 mil estabelecimentos industriais, com cerca de 500 mil trabalhadores, apenas 20% desse total eram operários cujas funções demandavam formação profissional. Então era um número reduzido, confirmando aquele entendimento de que muitos careciam de uma breve orientação. O governo federal, em 1946, propôs a extinção, ou determinou a extinção dos cursos de trabalhadores menores e fixou em bases lógicas esse critério de contratação de aprendizes. E qual era a finalidade? Manter o quadro necessário para as empresas, à época, empresas industriais apenas. Manter o quadro e, se necessário, atender à sua ampliação ou redução, para que a formação fosse útil para o jovem que tinha a empregabilidade correspondente. Eu, depois de muita luta, consegui umas anotações do grande educador, convidado pelo governo brasileiro, por Gustavo Capanema, naquela época, um suíço que veio para o Brasil, professor Roberto Mangi. Ele foi o criador da educação profissional em São Paulo. Ele atuou decisivamente para que a educação profissional se fizesse de melhor qualidade. Nas anotações dele, encontrei o seguinte: o percentual de 5%, ele, professor, daí estar num quadro de giz, foi fixado em função das seguintes considerações: necessidade de reposição anual de 3,3 para a manutenção do quadro,
sendo o tempo médio de trabalho de 30 anos. Então, 3,3. Brasil, o país em época de guerra, necessidade de ampliação do parque industrial e as empresas crescendo a um percentual em relação ao número de trabalhadores de 1,7. Necessidade de acréscimo de 1,7 para o crescimento. Reposição de 3,3, crescimento de 1,7, os 5% estão aí justificados, que passaram a constar da legislação. Então, buscou-se com essa fixação garantir que todo ano, novo contingente de 5% seria enviado, à época, para as escolas do Senai, que era só o setor industrial. Agora, se o curso fosse de 2 anos, o percentual seria acrescido de mais 5%, então 10%. Se a formação, por exemplo, de ferramenteiro, uma formação mais longa, e então 3 anos, daí 15%. Então, o que consta da CLT é explicado desta forma. Isso não está no texto da lei, mas de 5 a 15, em função da duração da programação. Mas hoje, nós dispomos, por exemplo, para a indústria, do mapa do trabalho industrial, que aponta qual vai ser a demanda da indústria para os próximos 5, 10, 15 anos, os estudos prospectivos. E eles nos ajudam a planejar esses cursos, e especialmente os cursos de aprendizagem. No ano passado, a indústria contratou mais de 160 mil aprendizes. O Senai formou mais de 160 mil aprendizes, foi a informação que obtive hoje pela manhã. No primeiro semestre deste ano, o Senai já está formando cerca de 135 mil aprendizes, mas para as ocupações que demandam. Portanto, o jovem formado nas ocupações industriais, eles estão sendo absorvidos numa taxa superior a 80% pelo mercado de trabalho. Portanto, há empregabilidade desse jovem. O mapa do trabalho, ele oferece apoio para esse planejamento tático operacional, para a definição até da localização de uma unidade operacional. Visto isso, se nós temos esse recurso, como promover a aprendizagem que interesse ao jovem? Ele tem que estar sensibilizado, ele tem que estar acreditando nisso. A família, para que o apoie, a despeito das precárias condições que a família tenha. Como fazer para que ela interesse ao mercado de trabalho, à sociedade e ao país. Eu uso aqui uma lição que recebi lá da equipe da Federação das Indústrias de Santa Catarina, do Senai Santa Catarina. Esses princípios devem observar a legislação, devem respeitar e considerar o princípio da razoabilidade. É razoável fazer nessa ou naquela dimensão. O princípio da técnica, temos que colher os dados técnicos disponíveis, e o princípio da boa-fé. Aí vamos, então, como observou o Dr. Ricardo Tadeu, vamos para a classificação brasileira de ocupações. E a sugestão da indústria é que se observe cada ocupação em relação à escolaridade necessária, à experiência profissional necessária para exercer aquela atividade, a formação profissional necessária e a autonomia que este profissional necessite. Ele trabalha sob supervisão intensa, todo o tempo, ou parcial, ou ele tem plena autonomia, e isso pode indicar se a atividade demanda ou não formação profissional. E aí podemos acrescentar, como tem sido a prática lá no estado de Santa Catarina, junto às empresas, verificar qual é a escolaridade exigida de 4ª série, o ensino médio,
Que nível de escolaridade, qual a experiência profissional, qual a formação profissional, qual a autonomia. E aí, estabelecendo esses critérios para cada coluna, nós chegaremos a um indicativo: demanda ou não demanda formação profissional, demanda ou não demanda aprendizagem. E aí, sugestão de valores para se chegar a essa definição com base técnica e estatística. Não vou entrar em detalhes, porque o tempo não me permite, já estou para concluir. E lembrando que as instituições formadoras, que têm larga experiência no assunto e tratam com muita objetividade, com muito cuidado, instituições que pertencem ao país, concordando com o Dr. Ricardo Tadeu, essas instituições pertencem ao país, pertencem à sociedade brasileira, e elas têm que dar contas à sociedade brasileira, e por isso têm que aplicar os seus recursos naquilo que o mercado de trabalho está a exigir, dando ao jovem oportunidade de empregabilidade. Não é formar para dar um certificado e, junto com o certificado, conceder a frustração para o jovem. E então, no rol de cursos dessas instituições, só encontramos cursos que respondam à demanda efetiva. E a proposta de ampliação expressiva do número de aprendizes não considerou esses indicadores e as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, em decorrência da evolução técnica e tecnológica. A indústria, por exemplo, que eu estou aqui como por delegação da indústria, da Confederação Nacional da Indústria, a indústria tem hoje uma demanda que é de aprendizes numa determinada dimensão, de técnicos, de profissionais cuja formação é superior a 200 horas, formação inferior a 200 horas, portanto, a indústria não vai absorver apenas, isso foi dito na exposição anterior, apenas a aprendizes e também a outros níveis de profissionais. Por fim, e eu acredito que esteja acompanhando o pensamento do presidente deste tribunal. Pelo menos eu encontrei numa revista especializada em estudos jurídicos uma entrevista do ministro João Oreste Dallazen. Eu não sei se ele me permite ler aqui uma resposta que ele deu à revista Consultor Jurídico, no mês de julho. Respondendo a uma pergunta, o ministro Dallazen afirmou: é necessário que o Ministério do Trabalho reveja uma portaria que franqueia de forma excessiva o trabalho dos menores aprendizes. Por exemplo, considera-se menor aprendiz cortador de cana-de-açúcar e empacotador de supermercado. Então, ministrar um curso de aprendizagem para cortador de cana e empacotador de supermercado não nos parece muito razoável, concordando com a posição do presidente desta corte. Mas encontramos na CBO hoje, na Classificação Brasileira de Ocupações, coisas que nos causam estranheza. E como educadores, como promover cursos para isso? Descascador de árvore, CBO número tal. Carregador de andiroba, criador de animais domésticos, jardineiro, pescador de anzol, pirangueiro. Demanda aprendizagem, está lá na CBO. Isso feito unilateralmente. E as classificações nos países desenvolvidos, Canadá, Alemanha, Estados Unidos, ela se faz a partir de uma análise com a participação de todos os atores, dos empresários, dos trabalhadores, dos técnicos. E por isso não chega-se a esse ponto. Ajudante de carvoeiro,
dar um curso de aprendizagem para ajudante de carvoeiro? Está na CBO, sim. É só entrar no site lá da Classificação Brasileira de Ocupações. Catador de pinhão. Auxiliar de serviços gerais na confecção de roupas. Estivador. Chamador de bois. Ajudante de embalador. O ministro disse que empacotador não deveria. Mas aqui na CBO está lá o ajudante. O ministro disse que o empacotador não deveria. Mas aqui está determinando na CBO que seja assim. Trabalhador na fabricação de munição e explosivos. Vamos dar aprendizagem? Então, a presença nesses 20 minutos aqui, podemos concluir dizendo que a indústria insiste em preservação do Instituto Jurídico da Aprendizagem, valorização da aprendizagem, crença que a aprendizagem é um valioso instrumento, é um precioso instrumento para jovens, para as famílias, para a sociedade, para a economia, para o país. A aprendizagem é tudo isso. E, para isso, ela deve ser dimensionada a partir de critérios objetivos, cumprindo a legislação, sem dúvida, cumprindo a legislação. Mas, para fixar esses quantitativos, precisamos excluir aquelas atividades, aquelas ocupações que, de fato, não demandam formação profissional metódica. Essa é a contribuição que a Confederação Nacional da Indústria oferece para magistrados, para os ministros que atuam aqui nesta corte, para os auditores fiscais, para todos. Nós temos uma proposta de uma metodologia para estimar isso, para estabelecer os números da efetiva, da real demanda. E fica à disposição de todos os interessados, como são todos os que aqui estão neste auditório. No mais, eu me sinto muito honrado, é uma das oportunidades mais relevantes e gratificantes na vida de um educador, estar num ambiente de prestígio como este para refletir sobre a educação profissional e, particularmente,